Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vou ensinar vocês a costurarem esse saquinho de tecido. São saquinhos organizadores de moda íntima, ótimos para a gente carregar em viagem. Fiz a aplicação aqui com molde de uma calcinha e essa aqui com de um sutiã, para a gente diferenciar um do outro. É um saquinho bem simples e rápido de costurar. Ontem, em uma tarde, eu consegui fazer todos esses aqui, ó. Então, vocês vão ver que é bem fácil mesmo de fazer e fica uma gracinha, né? Ao invés de carregar moda íntima em saquinhos plásticos, a gente pode carregar nesses saquinhos de tecido que vai ficar bem mais elegante, né? Mais bonitinho. Façam para vocês terem a pronta entrega e mostrarem para as clientes de vocês, para poder vender também. Espero que vocês gostem desse vídeo. Já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Todos esses saquinhos aqui eu fiz com os tecidinhos da Eve Eva Tecidos. Alguns deles já são coleções mais antigas, que não estão lá no site, mas tem outros que vocês ainda encontram lá, então é só dar uma olhadinha. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição desse vídeo. Hoje eu vou utilizar essa coleção nova, que é lançamento, que se chama Simplesmente Lavanda. Essa aqui vocês encontram lá no site e ainda tem outras estampas da mesma coleção para vocês verem. Então, se vocês têm um tecido que o desenho não tem posição certa, vocês vão cortar um retângulo no tamanho de 28 por 64 centímetros. No meu caso, como esses desenhos aqui é na posição vertical, eu cortei dois pedacinhos de tecido no tamanho de 28 por 33 e emendei já aqui embaixo para o meu retângulo ficar pronto. Essa emenda é aquela que não precisa a gente passar o overlock depois, é a mesma que nós vamos costurar aqui as laterais do saquinho, que a gente costura do lado direito, uma costurinha, depois a gente vira pro lado esquerdo e rebate essa costura e já fica esse acabamento prontinho aqui, que não precisa de overlock. Então, aqui eu vou fazer dois saquinhos, um de calcinha e de sutiã, mas eu vou mostrar pra vocês a costura apenas de um, tá? Então, esse retângulo já está com 28 por 64. Vocês vão precisar do molde, da calcinha e do sutiã, para vocês riscarem. Esse molde eu vou deixar lá no meu Facebook, é só vocês irem em fotos. Aí, quando vocês clicam em fotos, vai aparecer todos os álbuns que eu tenho, e tem um que se chama molde dos vídeos. Então, é só vocês clicarem lá, que vai estar esse molde aqui prontinho para vocês imprimirem, tá? Salvem ele e imprimam. Eu não envio moldes por e-mail, não adianta me pedir. Depois que vocês tiverem esse molde aqui, vocês vão precisar de retalhinhos. Todos as minhas aplicações eu fiz com retalhos de tecido. Fui na minha sacola de retalhos e aproveitei o que eu podia aproveitar. Aí, primeiro, vocês vão riscar esse molde num papel termocolante, tá? Esse aqui é da Círculo que eu uso, ele é termocolante permanente, mas eu nunca deixo de fazer o caseado. Eu não usei ainda ele sem o caseado, então eu faço esse caseado aqui na minha máquina doméstica, que tem esse pontinho caseado. Quem não tem esse ponto, pode fazer um pontinho reto na máquina industrial ou na máquina reta mesmo, né? Na doméstica, que faz aquele pontinho. Eu já fiz aqui toalhinhas de lavabo com essa aplicação aqui, sem o caseado, só com a costurinha reta aqui em toda a volta. Então, primeiro, vocês vão pegar o papel termocolante, vão riscar o molde com a caneta, e depois vocês vão passar ele nesse tecido, qualquer pedaço de tecido que vocês tiverem. Aí, depois que vocês passarem, ele colou, ele fica até descolando aqui, porque essa goma aqui, essa cola já tá no tecido. Aí, depois que vocês passaram, aí sim vocês vão recortar. Como eu fiz aqui do sutiã, ó, já recortei. Ele descola depois, ó, não tem problema, tá? Porque essa parte brilhosa aqui, onde já tá a resina, que vai colar aqui. Então, agora eu vou recortar essa calcinha aqui. Sempre façam assim, tá? Cortem maior, desenhem primeiro, cortem maior e já apliquem no tecidinho maior. Que depois fica mais fácil de vocês cortarem e ele não ficar desfiando. Ele fica perfeitinho. Então, agora eu vou só recortar essa calcinha aqui. Recortei. Agora, vocês já podem até tirar essa película, porque ela descola naturalmente. Agora, eu vou alinhar aqui nos saquinhos e vou passar. Depois, eu vou dizer certinho as medidas pra vocês. Aí, eu vou passar e já vai ficar fixado aqui nesse tecido. Passei o tecido primeiro, depois eu passei essa aplicação em cima e já ficou colada. Aí, as medidas que eu usei, eu dobrei ao meio o saquinho
e marquei 7 centímetros da borda pra cá, alinhei aqui e passei. Aqui ficou mais ou menos 6 centímetros de cada lado. E aqui também, marquei 7 centímetros. Ó, daqui pra cá, 7 centímetros, passei aqui também a linha, acho o centro da calcinha e o centro do tecido. E a linha aqui ficou mais ou menos 6 centímetros também, ficou a mesma coisa. Então, agora eu vou ir lá na minha máquina doméstica e vou fazer o pontinho caseado nessas duas aplicações aqui. Quem não tem esse pontinho, faz um pontinho reto aqui. Eu não sei se vocês estão acostumados a usar esse termocolante definitivo sem ponto nenhum. Eu nunca usei. Quem tá acostumado também, é só deixar assim e já pode fechar o saquinho. Já fiz o caseado aqui nessa peça que é o porta-sutiã. E ele fica com esse acabamento. Não coloquei nada aqui atrás porque não achei necessário. Essa minha máquina doméstica é uma Brother SQ9000, que ela é mais antiga, né? Tem vários pontinhos decorativos aqui para usar. E o ponto caseado é no número 12, que é esse pontinho caseado aqui. Então, eu ajusto o ponto aqui para o tamanho número 3. Como não é uma peça muito pequena, não precisa ser tão delicado o ponto, aí eu coloco aqui no número 3 e no número 3, comprimento e largura. Quando é uma pecinha mais pequenininha, aí eu gosto de fazer o caseado no 2,5, 2,5. Então, aqui eu vou deixar no ponto 3 e vou fazer esse caseado. Eu vou acelerar, tá? Pra não ficar tão longo o vídeo. Eu uso esse calcador aqui que tem essa basezinha do centro transparente, que aí eu consigo enxergar onde que o meu ponto tá batendo. Ela nem é, esse calcador nem é pra fazer esse ponto caseado, pede calcador J, mas eu uso esse aqui que é o N, só porque eu consigo enxergar melhor aonde tá batendo a minha agulha. Aí é transparente ali no meio, eu vou fazendo. Eu nem levanto a agulha da máquina, eu vou fazendo, depois vocês só levantem o calcador aqui, para vocês irem fazendo essas dobrinhas que a peça pede. Fiz o pontinho caseado. É rapidinho de fazer também, porque é pequenininha essa aplicação. E o acabamento aqui atrás fica bem bonitinho também. Agora, nós vamos começar a fechar esse saquinho. Depois que a aplicação já está pronta, nós vamos começar a fechar o saquinho. Essa costura é a mesma que eu fiz aqui embaixo para unir os dois. Então, vocês vão aprender a fazer essa costurinha em francesa, quem ainda não sabe. Então, vocês vão unir borda com borda. Vão pegar uma régua e aqui dessa borda para baixo, vocês vão marcar 5 centímetros. E vocês vão começar a fechar esse saquinho a partir dessa marcação aqui de 5 centímetros. A pontinha de cima vai ficar aberta. Então, é só unir tecido com tecido. Essa costurinha pode ser um pouquinho menor que um pé de máquina, né? Um pouquinho menor que meio centímetro. Não pode fazer bem na borda, porque senão não vai fechar direito. Faça um pouquinho mais para dentro. Inicia e finaliza com retrocesso, para não abrir. É só ir unindo aqui. Antes de fechar todo ele, eu vou colocar a minha etiqueta já aqui na lateral. Fiz essa costurinha nas duas laterais, essa borda de 5 centímetros ficou solta. Já coloquei a minha etiqueta aqui na lateral. Agora, nós vamos desvirar e vamos fazer o acabamento da costura, para não ficar aparecendo a borda. Usem a pontinha de um pincel, para empurrar esses cantinhos bem para fora. Passem o pincel aqui na lateral também,
para abrir essa costura. Essa pontinha da etiqueta que ficou aqui pra dentro, eu vou só cortar. E vou queimar. Pra ela não desfiar também. Quem quiser pode passar o saquinho, eu nem passo pra fazer essa costura. Eu vou marcar aqui nessa abertura, eu vou marcar onde que começa a costura, só pra mim saber. E aqui também. Que essa pontinha de 5 centímetros vai continuar livre, a gente não vai costurar ela ainda. Então, esse acabamento aqui, eu uso a pontinha de um alfinete pra ir arrumando, pra deixar bem aberta essa costura, pra não ficar nada embolado aqui. Eu vou fazendo essa costurinha, aí essa costura tem que ser um pouquinho maior que um pé de máquina, pra fechar essa bordinha e ela não ficar aparecendo aqui do outro lado. Então, se vocês fizerem essa costura aqui um pouquinho menor que um pé de máquina, vocês façam essa aqui um pouquinho maior, ou de meio centímetro, que aí vocês vão saber que vai estar fechada essa pontinha do outro lado. Se vocês fizerem um pouquinho menor, ou fizerem igual a primeira costura, vai ficar essa borda aparecendo aqui do outro lado, e não pode ficar aparecendo. Então, vocês vão fazer essa costurinha. Eu pego essa pontinha do alfinete e vou abrindo a costura, vou puxando ela pra fora, pra ir arrumando ela direitinho. Quem não quiser fazer isso, pode passar. Eu nem passo, eu já vou fazendo direto essa costura aqui, puxando as pontinhas pra fora. Puxando a costurinha pra fora, que eu digo, né? Que às vezes ela fica um pouquinho pra dentro, aí a gente vai puxando com a pontinha e vai arrumando, ela vai ficando bem alinhada. Tá fechado o saquinho. Antes da gente desvirar, vocês vão fazer uma marcaçãozinha aqui atrás. Eu uso essa caneta que apaga com calor do ferro. Vocês vão marcar 5 centímetros da borda pra baixo, que foi bem onde a gente iniciou essa costura aqui na lateral, né? Vocês vão marcar 5 centímetros. E depois, vocês vão marcar 2 centímetros da borda pra baixo. Agora, a gente vai fazer essa borda do saquinho pra colocar a fitinha e fechar ele. Do outro lado, a mesma coisa, ó, 5 centímetros e marca 2 centímetros. Tem que ser retinho para essa borda ficar reta. Agora, a gente pode desvirar o saquinho, ó, o acabamento fica bem bonito, ó, não fica aparecendo nada de tecido aqui. Quem quiser fazer uma costura simples e passar na overlock também pode. Agora, podemos desvirar. Empurrem esses cantinhos. Se o tecido desfia muito e ainda ficar uma pontinha de linha aqui pra fora, é só a gente puxar, cortar, fazer uma limpeza, o acabamento, né? A gente corta essas pontinhas aqui, que quando o tecido desfia muito, ainda pode ficar alguma pontinha pra fora. Mas o tecido em si não fica aparecendo, ó, o acabamento fica perfeito aqui desse lado. Essa é a costurinha francesa que a gente chama. Ó, se saiu algum fiozinho pra cá, é só puxar ou cortar. Depois, na hora da gente passar, a gente faz uma limpeza. Tem tecidos que não desfiam muito, que isso não acontece. Agora, aqui na borda, a gente vai fechar com aquelas marcações que a gente fez. A gente vai dobrar essa pontinha até chegar nos 2 centímetros. Aqui, se vocês quiserem, dá pra passar pra vincar. Eu vou vincar com o dedo mesmo. Essa primeira dobrinha vem naquela marcação de 2 centímetros. Aqui nas laterais, ó, vocês marquem
que vai ficar pra dentro essa borda aqui, não vai ficar aparecendo. Já é o acabamento final dessa dobrinha. Aí, depois que vocês dobraram até os 2 centímetros, vocês vão dobrar até os 5. Aí, vocês podem vincar com ferro também, essa dobrinha fica pra dentro, aí dobra e dobra de novo. Aí, nessa marcação aqui de 5 centímetros, vai ser onde vocês vão alinhar pra costurar. Deixa bem alinhado na marcação e faz uma costurinha aqui na borda. Faz de um lado primeiro e depois faz do outro, tá? Fiz essa costurinha pra finalizar e o nosso saquinho tá pronto. Agora, pra fechar ele, eu vou utilizar esse cordão acetinado, que se chama rabo de rato. Vocês podem utilizar também uma fita de cetim comum. Aquela fitinha de cetim comum, ela é mais barata do que esse fiozinho aqui. Como eu tinha bastante, eu vou utilizar ele. Então, eu cortei 2 pedacinhos de fio de 72 centímetros. Vou colocar aqui no meu passador de elástico. Aí, vocês vão colocar aqui de um lado, enfia de um lado. E a gente vai fazer toda a volta. Aí, coloca aqui do outro lado. Aqui tem aquela barrinha dobrada por dentro, aí tem que desviar ela. Vou fazer um nozinho aqui. E tem que queimar a pontinha, porque esse fio desfia. Então, queima essa pontinha. Agora, eu vou pegar o outro pedacinho. Ó, esse entrou e saiu aqui desse lado. Esse aqui vai entrar e sair do outro lado. Eu vou fazer um acabamento depois na pontinha desse fio com uma florzinha de tecido que eu vi na internet. Se for bonitinha e for fácil de fazer, eu vou ensinar vocês. Mas agora, nesse vídeo aqui não, aí eu ensino no próximo, tá? Aí, dá um nozinho aqui também. Eu nem vou apertar muito esse nó, porque eu vou fazer aquela florzinha que eu falei pra vocês. Aí, eu vou mostrar lá no Instagram e posto um vídeo aqui também, mostrando como que você faz. Ó, um entrou e saiu de um lado, o outro entrou e saiu do outro. É só puxar, ele já fica fechado. Pra abrir, a gente puxa. E esses detalhezinhos que eu coloquei nos outros saquinhos são fitinhas de cetim prontas, os topinhos, aqueles que a gente compra pronto, tá? Eu vou comprando, quando eu acho bonitinho, vou guardando. Que aí, quando eu quero, eu tenho. Aí, eu colo com a cola quente mesmo, tá? Deixa eu ver se a minha cola tá quente. Vocês podem fazer os próprios lacinhos também. Botar algum outro detalhezinho. Vou colocar uma meia pérola aqui. O do sutiã já está pronto também. Fiz os dois ao mesmo tempo. Façam esses saquinhos para vocês mostrarem para as clientes de vocês. É um presente muito bonitinho, uma lembrancinha também que dá para fazer, né? De aniversário, de casamento. É uma lembrancinha muito delicada e super bonitinho. Eu passei esse fio com esse passador de elástico, tá? Que é uma peça bem simples que vocês encontram nos armarinhos também, que fica bem fácil de passar. Ó, está pronto o nosso saquinho.
Eu vou começar a fazer as florzinhas agora para colocar aqui, mas aí eu mostro no próximo vídeo para vocês, tá? Eu vou ver como que vai ficar. Se ficar bonitinho, venho aqui mostrar. Fica uma gracinha esse saquinho, vocês podem fazer para várias lembrancinhas, né? Só mudar a aplicação aqui que vocês podem fazer com o tema que vocês quiserem. Como eu disse para vocês, é bem rápido de fazer, eu fiz vários ontem. Ainda não calculei o preço de venda, como é só tecido, vai depender do preço do tecido que vocês forem utilizar. Então, vocês calculem direitinho, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação, é assim que vocês me ajudam. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!